Amém. A graça e a paz de Deus, todos os irmãos, uma boa noite a todos. Nós vamos abrir a palavra de Deus essa noite no livro de Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 43. Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito, palavras de Jesus. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te damos graças pela Tua palavra pronunciada para nós e te pedimos, pelo Teu Espírito Santo, dá-nos ouvir a Tua voz e produze fruto em nós para a glória do Teu nome. Nós te pedimos assim, te pedimos esta experiência extraordinária e que não está em nossas mãos controlar e forjar e produzir. Por isso nós te pedimos, na Tua misericórdia, na Tua graça, no Teu amor, na Tua bondade, que o Teu Espírito fale conosco, nos dê a Tua palavra que é viva e eficaz. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho tentado lhes dizer que Deus não pode ser definido, mas pode ser percebido. Deus não pode ser definido, mas pode ser percebido. E é muito importante que tenhamos discernimento a respeito da nossa percepção de Deus. Rubem Alves diz que Deus não é afetado pelo que pensamos a respeito dele, mas nós somos. Deus não muda nada em sua essência, em razão do que você pensa a respeito dele, Deus. Deus, ele é o mesmo. Mas dependendo do que você pensa a respeito de Deus, você muda. Então, não faz diferença para Deus o que você pensa a respeito dele, mas faz diferença para você. Portanto, é extremamente importante que dediquemos o nosso coração a pensar a respeito de Deus. Porque é o que pensamos e o que cremos a respeito de Deus que determina a maneira como nós vivemos e determina as expectativas que cultivamos em nossa relação com Deus. Tenho tentado dizer também que a Bíblia Sagrada registra experiências e percepções de Deus. A Bíblia Sagrada conta histórias de homens que andaram com Deus, que ouviram a voz de Deus, de mulheres que ouviram a revelação de Deus e que se apropriaram dessa revelação. E que pelo que entenderam da revelação e pela maneira como se apropriaram da revelação, se relacionaram com Deus de um jeito. Eu não creio que a Bíblia Sagrada tenha vindo pronta do céu para a humanidade.
Você não crê nisso, que Deus foi ditando palavra por palavra. Eu creio que a Bíblia Sagrada é o registro desse processo e dessa história, como Deus vai se revelando, como Deus vai se mostrando. E não somente como Deus vai se mostrando, mas também como Deus vai sendo percebido. Quando Adão o percebe, quando Eva o percebe, quando Caim o percebe, quando Abel o percebe. E estas percepções de Deus vão sendo contadas de geração em geração. Até que alguém decide registrar por escrito estas histórias. Seleciona as histórias, seleciona as palavras, seleciona os aspectos a respeito de Deus que considera mais importantes que sejam registrados. E estas percepções de Deus vão ganhando volume, vão ganhando consistência, de tal maneira que o caráter desse Deus vai ganhando contorno e vai ficando nítido, claro, até que num determinado momento se diz à humanidade o seguinte: olha, o máximo que vocês, humanos, podem perceber de Deus está posto. E quando é que este máximo, este completo, é pronunciado para a humanidade? É na pessoa de Jesus. É em Jesus que Deus se revela de forma completa no limite de nossa capacidade de percebê-lo. E é Jesus, portanto, quem revela Deus a nós. E, portanto, é a percepção de Jesus a respeito de Deus a percepção balizadora e a percepção que vai julgar todas as outras percepções a respeito de Deus. Quando alguém pronunciar algo a respeito de Deus, a gente pergunta para Jesus: é assim mesmo? Jesus, você percebe Deus desta maneira? E Jesus responde para você se é ou não é. E aqui no Evangelho de Mateus, que acabamos de ler, Jesus faz esse exercício explícita e claramente. E é uma crise profunda. E gosto do título do Jack Miles que ele usa quando escreve a respeito de Deus como uma personagem. Jack Miles foi ler a Bíblia Sagrada e disse: vou interpretar esta personagem Deus. Neste texto literário, ele não faz uma análise religiosa, não faz uma análise de fé, ele faz uma análise literária. E escreve uma biografia de Deus extraída das páginas da Bíblia Sagrada. E o título que dá à sua biografia de Deus é Deus, aí 2 pontos. Cristo, 2 pontos. Uma crise na história de Deus. Porque em Cristo, Deus entra em crise. E, na verdade, não é Deus que entra em crise, mas o Deus construído, o Deus percebido. As pessoas olham para Deus e têm uma compreensão a respeito de Deus. Têm uma ideia a respeito de Deus. E começam a falar a respeito de Deus à luz dessa ideia, como se essa ideia fosse Deus. E quando Jesus entra em cena, ele fala assim: essa ideia que vocês têm a respeito de Deus não confere com o meu Pai. E aí então Deus entra em crise. Porque quando Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, aí ele já começa a crise. Ele se levanta e ele ousa dizer o seguinte. Presta atenção, pessoal. Até agora vocês estão lendo a cartilha de Moisés. Eu vim lhes dar outra cartilha. Isto é exagerado no falar de Jesus. Isto é um abuso na boca de Jesus dentro da mentalidade judaica onde ele está. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Isto é um absurdo.
E o que ele fala realmente é absurdo. Porque das duas, uma. Ou o Deus de quem Jesus está falando é outro, diferente do Deus de Moisés. Ou o Deus de Jesus Cristo, um belo dia sentou-se na cama e disse: a partir de hoje vou mudar a minha conduta. A partir de hoje vou mudar a minha postura. A partir de hoje vou mudar a minha maneira de me relacionar com as pessoas. Só temos essas duas alternativas. Eu, pessoalmente, fico com a segunda. Que em Jesus Deus senta-se na beirada do trono, respira fundo e diz: primeira parte consumada. Como se Deus estivesse trazendo a história na rédea curta, trazendo-a, sofrendo, angustiando-se com essa história, angustiando-se com as pessoas, angustiando-se com os fatos, interferindo, agindo, mexendo, fazendo e acontecendo, até que Jesus entre em cena. E no momento em que João o Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus aparece, todos os holofotes do universo são acesos na pessoa de Jesus e Deus... Primeira fase completa. Agora vamos à segunda fase. E Deus respira fundo, aliviado, por uma fração de segundos. Porque quando Jesus entra em cena e abre a boca pela primeira vez, taquicardia geral no céu. Quando Jesus, com os holofotes em cima dele, se pronuncia pela primeira vez: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Se Deus tivesse um Deus, ele diria: meu Deus do céu, o que esse menino tem? Mas ele então se apruma novamente e diz: vamos em frente, porque agora é um novo momento, é uma nova fase. Porque ele fala: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. O que é que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Primeiro, nunca foi dito isso. No Levítico 19 foi dito: ame o seu próximo. Mas não diz lá: odeie ao seu inimigo. Não diz. Só diz: ame o seu próximo. E Levítico 19 vai dizer: ame o seu próximo. E fica claro que o próximo é o israelita. Próximo em Levítico 19 é o israelita. O estrangeiro que não é israelita, seja bondoso para com ele, se ele for bondoso para com você. Se ele não causar problema para você, você pode cuidar dele. Repartir com ele o seu pão, repartir com ele a sua colheita, deixar que ele viva nas suas terras, não tem problema. Mas se ele bulir com você, não hesite, passe a espada, passe a foice, não permita que ninguém mexa na menina dos olhos de Deus, que é a nação de Israel. E isso, ouvistes o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Não é que Jesus está citando apenas a lei de Moisés, ele está citando a história. Porque Deus se comporta dessa maneira. Deus ama o seu próximo e Deus odeia o seu inimigo. Se você lê o Velho Testamento, Deus cuidando da nação de Israel, Deus é um Deus que ama o seu povo e odeia o seu inimigo. Repito, quando você lê o Velho Testamento, Deus é um Deus que ama o seu próximo. Quem é o próximo de Deus? É Israel. E o que Deus faz com o inimigo de Israel? Odeia o inimigo de Israel. Êxodo 34. Deus é misericordioso e compassivo. Mas Ele não deixa o culpado
sem a condenação. Deus visita a iniquidade do culpado até a terceira e quarta gerações. Deus não poupa, Deus não alivia, Deus não retira a mão. Deus é pesado em tratar com os inimigos de Israel. Deus se comporta assim. Ele ama seu próximo. Ele odeia os inimigos. E ele quer ser bonzinho para todas as nações. Desde que todas as nações o reconheçam como Deus. Então, mexa nas páginas da sua Bíblia para Êxodo, capítulo 17. Você lê a Bíblia seletivamente. Quer ver como você lê seletivamente? Porque em Êxodo 17 tem uma história que você conhece. Sabe qual é a história? Que os amalequitas atacam Israel quando Israel está fugindo do Egito. O povo de Amaleque vem para atacar Israel, Israel saindo em fuga do Egito. E Moisés chama Josué e diz o seguinte: vá para a batalha, eu vou subir ao monte, vou levantar as mãos, enquanto eu estiver com as mãos levantadas, vocês prevalecem na batalha. Você já ouviu essa história? Então você já ouviu, mas só que você não ouviu o que vem depois. Capítulo 17 de Êxodo, os versículos 14 e 15. De 8 a 13, você conhecia a história. Moisés no alto do monte, com a mão erguida, enquanto Moisés está com a mão erguida, Israel está triunfando na batalha. Quando Moisés abaixa a mão, Israel perde. Versículo 11, por exemplo, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Então colocaram Ur e Arão, e os dois ficaram ali segurando as mãos de Moisés. Um de cada lado. Moisés já não aguentava mais, mas ficou Ur de um lado, Arão do outro, para eles vencerem a batalha. Mas agora veja Êxodo 17, 14 e 15. Depois que terminou, que os amalequitas foram passados à espada, o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Ame o seu próximo. Odeie os seus inimigos. Não descanse enquanto você não acabar com a raça deles. Disse que a vingança é um prato que se come frio. Deus era assim. O povo de Amaleque andando, circulando, fazendo pirueta. Não duvido nada que algum amalequita de vez em quando dizia: e aí? Falou que ia acabar com a nossa raça? Moisés lá disse que o sonho ia acabar com a gente. Cadê? E eles estão vivendo. O povo entra na terra. O povo conquista a terra. O povo divide a terra em tribos. Aparecem os juízes. O povo de Israel entra em guerra e vence guerra, entra em guerra e perde guerra, entra em guerra e vence guerra, entra em guerra e perde guerra, e os amalequitas assistindo. De vez em quando o amalequita ia lá, dava um tapa na cabeça do israelita, voltava para casa e dizia: e então? E Deus, segurando o Êxodo 17, 14 e 15, disse: calma, calma. Aí o povo de Israel se estabelece na terra. O reino está unido, fortalecido, próspero, estruturado, e toma posse o primeiro rei, de nome Saul. Capítulo 15 de primeiro livro de Samuel. Samuel vai ao rei Saul e diz:
Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro livro de Samuel 15, 2. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ame os seus inimigos, ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Saul foi para a batalha. Matou tudo que encontrou pela frente. Mas tinha uns bezerros bonitos, ele falou assim, essa bezerrada toda eu vou levar, a gente vai fazer um cultão em Israel. Tem um povo pobre lá em Israel que não oferece um bezerro para Deus faz tempo. Eu vou dar um bezerro, vou dar um novilho, vamos fazer um cultão em Israel e tal. Samuel, quando Saul volta da batalha, Samuel, o profeta, vai lá falar com Saul e diz assim, Saul, você fez o que Deus mandou, exterminou a raça daquele povo. Samuel diz assim, fiz o que Deus mandou. Eu falei, que barulho é esse que eu escuto? Eu trouxe aí uns bezerrinhos para a gente fazer um cultão e celebrar essa vitória. Eu falei assim, Saul, Deus não falou para você trazer bezerrinho nenhum, Ele mandou você acabar com tudo. Tudo. E vem então a palavra de Samuel a Saul, no verso 22 do capítulo 15, e que é fundamental para a caminhada cristã. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Samuel, então, manda chamar Agag, o rei dos amalequitas. Agag é trazido da prisão pensando, se o Saul não me matou quando podia e quando devia, na guerra, não é agora que vai me matar. Muito mais diante do profeta de Deus. Mas quando Agag chega à presença de Samuel, no versículo 32 do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 15:32, então Samuel disse, traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando, com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse, assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe, entre as mulheres, ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor, em Gilgal. Ame o seu próximo, odeie os seus inimigos. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 20. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 20. Acabe é rei em Israel. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 20, o verso 1. O rei Ben-Hadad, filho de Hadad, da Síria, convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram, isto é o que diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. A Síria declara guerra contra Israel. O rei de Israel fazia o que todo rei deveria fazer. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, foi ouvir o profeta. Versículo 13. Um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou, assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Então Deus promete a Acabe a vitória.
No versículo 20 do primeiro livro dos Reis, capítulo 20, os amorreus, os arameus, fugiram perseguidos pelos israelitas. Mas fugiram dizendo o seguinte no versículo 23, os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Então planejaram, a Síria planejou outro ataque contra Israel. Mas o profeta disse ao rei, fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Verso 22. Versículo 28. Primavera seguinte, o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse, assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. E assim foi feito. Na segunda batalha, Israel triunfou na guerra, mas ficou vivo o rei Ben-Hadad. O rei da Síria ficou vivo. E os oficiais do rei da Síria, no versículo 31, disseram, soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Vamos a ele. Vamos a Acabe, vestindo saco e cinzas. Quem sabe ele nos poupa a vida. E eles foram. Atacaram numa primavera e fugiram. Atacaram na outra primavera e fugiram. Foram vestindo saco e cinzas, dizendo, os reis de Israel são misericordiosos. E Acabe fez o quê? Versículo 34. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, disse o Ben-Hadad a Acabe. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse, mediante um tratado libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Mas o profeta foi visitar o rei Acabe de novo. E no versículo 42, o profeta disse ao rei, assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Ele que estava em guerra contra a Síria, agora está em guerra contra os céus. E por que está em guerra contra os céus? Porque ouviu o rei inimigo dizer, sei que você é um rei misericordioso. E o rei de Israel disse, sou mesmo, eu sou misericordioso. Vá em paz e retome as tuas cidades. E Deus disse ao rei de Israel, nada disso. Ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Mas eu poderia ler, mas acho que basta. Não, acho que não basta. Salmo 68. Salmo 68. 20. Salmo 68, 20. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Salmo 137. Salmo 137, versículo 7. O povo está no cativeiro babilônico. Você conhece o Salmo.
Como podemos cantar no exílio? Não podemos cantar no exílio. Mas o versículo 7 é a oração do salmista. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até aos alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Ora, veja que interessante. Esse é um Deus que pisa a cabeça dos seus inimigos. É um esmagador de crânios. É um Deus que encharca os pés com o sangue dos seus inimigos. Esta é a visão, esta é a consciência, esta é a experiência, esta é a oração de Israel. Esta é a palavra profética de Israel. Agora você não sei se conhece, desculpa. Obadias. Joel, Amós, Obadias. Obadias. A resposta à oração do Salmo 137. Qual foi a oração do Salmo 137? Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Obadias, versículo 1. Visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Versículo 10. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia de sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão vocês como se nunca tivessem existido. Amem o seu próximo. Odeiem os seus inimigos. Entende o que está acontecendo na construção da relação entre Israel e Deus? Qual é a base disso? É Êxodo 19. Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus e o Senhor chamou dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Como é que se constrói a relação de Israel com Deus? Nós, Israel, somos a nação especialíssima de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Buliu conosco, buliu com Deus. Mexeu com a gente, mexeu com Deus. Está lá na raiz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Está lá na promessa para Abraão. E assim na história, Israel vai percebendo, vai compreendendo e vai
invadindo os povos inimigos, destruindo avassaladoramente em nome de Deus e tendo vitórias incontestáveis da parte de Deus, e constrói esse senso de nós somos um povo extraordinário, nós amamos quem nos ama e odiamos quem nos odeia, porque Deus nos ensinou assim. Deus ama quem o ama e odeia quem o odeia. Aí entra Jesus em cena e diz: ouviram o que foi dito. Amem o seu próximo. Odeiem o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Quando os judeus em volta de Jesus ouvem essa declaração, eles pensam: das duas uma. Ou ele está falando de um Pai celestial que não é o mesmo que se revelou a Moisés, ele é o Messias falso, ou Deus mudou, ou o Pai celestial mudou de ideia. Mas o que é perfeito não muda de ideia. O que é perfeito não muda. O perfeito é o mesmo sempre. Porque se muda, é porque não era perfeito. Tanto não era perfeito que teve que mudar. Isso é a mentalidade grega. Mas para Jesus não é assim que funciona. Deus é perfeito em amar. Deus não é perfeito na sua estabilidade de comportar-se sempre da mesma maneira. Deus não é perfeito na sua imutabilidade. Deus não é perfeito porque não muda de ideia. Deus não é perfeito porque em determinado momento muda a sua postura. Para Jesus, Deus é perfeito em amar. É difícil para mim, e não quero pousar de advogado de Deus, mas dando uma forcinha para ele, porque ele está em maus lençóis aqui, eu fico com a segunda opção. Que Deus vem trazendo a história e quando Jesus entra em cena, ele respira e diz: agora é um outro momento. Agora a minha face mais plena começa a ser vista. Aí Jesus, ele abençoa uma mulher samaritana. E os discípulos dizem: como assim, Jesus? Jesus cura uma mulher cirofenícia. Os discípulos dizem: como assim, Jesus? Jesus cura o servo de um militar oficial romano. Como assim, Jesus? Jesus come na casa dos publicanos, dos cobradores de impostos, isto é, dos judeus vendidos a Roma. Como assim, Jesus? Jesus escolhe jantar na casa de Zaqueu. Como assim, Jesus? Não era isso que o Senhor devia estar fazendo. O Senhor deveria puxar a espada e odiar os nossos inimigos. Esse pessoal nos explora, esse pessoal nos oprime, esse pessoal nos escraviza. Se o Senhor é o Messias, puxa a espada e limpe a cabeça desse pessoal todo. Nós queremos encharcar os nossos pés no sangue dessa gente. Queremos que a cachorrada lamba o sangue desse pessoal todo, dessa raça toda. E Jesus diz assim: não. Se um soldado romano pedir a sua capa, dá a túnica, dá o colete, dá a gravata, dá a calça, dá tudo. Se alguém andar com você 1 milha, pedir que você ande mais 1 milha, ande 2. Se o seu inimigo tiver sede, dele de beber. Se tiver fome, dele de comer. E assim vocês serão perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. Alguém diria: é outro Deus. Aí Jesus diria assim: não, é o mesmo Deus. Deus só veio trazendo a história para me colocar em cena e me colocar no palco. Mas se vocês prestarem atenção lá no Deus
que veio trazendo a história e veio sofrendo, Ele não tem prazer na morte do pecador. É que vocês não leram o profeta Jonas, que foi a Nínive e gritou: arrependam-se. E Jonas depois joga na cara de Deus: sabia, o Senhor é um Deus de coração mole, compassivo, misericordioso, eu sabia. A face de Deus está impressa. O Deus que chora, o Deus que sofre. E nunca a face de Deus foi tão plena com essa fraqueza amorosa quanto em Jesus. Tenho para mim que o braço forte de Deus foi um tempo, foi um kairos, foi um processo. E assim se construiu uma mentalidade a respeito de Deus. Um Deus que ama quem o ama e que odeia quem o odeia. Até que Jesus diz: eu vou ajustar o foco de vocês. E agora eu quero que vocês olhem para Deus como um Deus que ama quem o ama e ama quem o odeia. Um Deus que é bom para quem é bom, mas também é bom para quem é mau. Um Deus que é bom para quem é justo, mas que também é bom para quem é injusto. E Deus não deixou de ser perfeito porque Ele continua fazendo a distinção entre justo e injusto, bom e mal. Mas o seu coração decide como tratar o bom e o mal, o justo e o injusto. E como Ele trata? Com amor. Essa é a perfeição de Deus. Deus é perfeito em amar. Esse é o coração de Deus. Os apóstolos entendem isso. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 14. 12, 14. Aí está Paulo, Saulo de Tarso, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, da tribo de Benjamim, membro do Sinédrio. Enfim, Romanos 14, 12. Depois do seu encontro com Jesus de Nazaré, refez toda a sua percepção de Deus e aconselha: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Versículo 17 de Romanos 12. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esta é a versão de Jesus Cristo para Deus, o seu Pai e o nosso Pai. Vocês ouviram o que foi dito. Amem o seu próximo. Odeiem os seus inimigos. Eu, porém, vos digo: amem o seu próximo e amem os seus inimigos. Sejam imitadores da perfeição de Deus, o nosso Pai Celestial. A partir de Jesus, duas coisas não são mais possíveis. A primeira é uma espiritualidade construída na perspectiva do Velho Testamento. A igreja evangélica hoje em o nosso país não quer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja evangélica hoje em o nosso país quer o Deus de Moisés. Quer o Deus do Êxodo. Quer o Deus do primeiro livro de Samuel.
Quero o Deus do primeiro livro dos Reis, do capítulo 20. Quero o Deus que ama o seu próximo e odeia seus inimigos. A igreja evangélica hoje quer um Deus que a ajude a esmagar a cabeça dos adversários. Ela canta isso. Esmaguei a cabeça dos meus inimigos e os atravessei. Em nome de Jesus. Este não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que está sendo invocado. Esse é o Deus lá do Velho Testamento. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que diz que quando alguém nos ferir a face, nós viramos a outra face. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não cabe mais uma espiritualidade construída com aquela percepção de Deus, em que nós fazemos tudo para Deus e Deus faz tudo para nós. Em o Novo Testamento a perspectiva é outra, mudou completa e radicalmente. Agora a igreja é perseguida, a igreja é odiada. O mundo odiou a Jesus, vai odiar a igreja. Agora, viver no reino de Deus não é possível sem que a gente passe por perseguição e por tribulação. É diferente. Deus falou assim: olhem para Jesus, ouçam o que Ele tem a dizer, ajustem o foco de vocês pela lente de Jesus. E Jesus ajustou. Mas o ajuste que Jesus fez não nos foi conveniente. Então nós ficamos com o Deus do Velho Testamento, o Deus de Moisés, o Deus retributivo. Mas não cabe mais essa espiritualidade. Infelizmente, a percepção que a igreja evangélica, na sua face pública, hegemônica, visível, a visão que essa igreja tem de Deus é um Deus que não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É um Deus que é encontrado na lei, nos profetas e nos reis sanguinários. Mas não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. A segunda coisa que não cabe mais depois de Jesus é uma espiritualidade construída na base da culpa e do medo. Não cabe. Você não deu dízimo, o devorador vai te comer o salário do mês que vem. Você não deu dízimo, tudo bem, não dá na igreja, gasta na farmácia. Não cabe. Você não para em emprego, porque tem brecha na sua vida. Não cabe. Se você não aceitar a Jesus, você vai queimar no inferno. Não cabe. Não cabe. Não é possível mais falarmos de Deus apelando às forças primais do medo e da culpa. Porque o amor não apela ao medo e à culpa. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando se aproxima de alguém, estende a mão e se preocupa em dizer: não temas, não temas, não temas. Mesmo aqueles consumidos pela culpa, mesmo aqueles que são injustos, mesmo aqueles que são maus, a palavra de Deus a eles é: não temas, não temas. Eu vou fazer o sol se levantar sobre você amanhã, não tema. E é dificílimo viver dentro dessa espiritualidade libertária. Viver a liberdade do amor. Dificílimo. Alguém já disse que isso é para pessoas adultas. Então sejamos adultos. Você não deu dízimo, pode esperar que Deus vai abençoar você o mês que vem também. É uma pena que você não contribui. É uma pena que você não é generoso. É uma pena que você é egoísta. É uma pena que você vive controlado pelo dinheiro, pelo senso de falta. É uma pena que você vive consumido por ansiedade. É uma pena que você nunca tem o suficiente. É uma pena, tudo é uma pena.
Mas Deus não é parte do problema, Deus é parte da solução. Deus não é o que traz medo a você, é o que traz libertação. É o que diz, não tema. Mas eu tenho me comportado como um inimigo de Deus, pois Deus ama os inimigos dele na cruz do Calvário. Esse é o nosso anúncio. Nós somos cristãos. Nós temos uma boa notícia. E sabe para quem é a boa notícia? É para o injusto e para o mal. Para o bom a gente não dá boa notícia. A gente só dá boa notícia para quem tem culpa e tem medo. Para quem tem virtude e tem mérito, não é boa notícia, é recibo, é quitação de débito. Ei, você virtuoso, vim trazer uma bênção de Deus. O virtuoso vai pegar e dizer assim, estava demorando mesmo, até que enfim o Senhor ouviu a minha... Agora, aquele culpado, aquele que está lá e que sabe que é injusto, que é mal, e que teme a condenação, que teme o flagelo de Deus, a gente vem para ele e diz assim, eu tenho uma boa notícia para você. Qual é? Deus te ama. Deus vai fazer o sol levantar na sua vida, vai fazer chover na sua horta. Veio te pegar no colo, veio te dar um abraço. Veio perdoar a tua falta, veio te acolher na tua culpa, veio te levantar na tua mazela, na tua tristeza, no estrago que está a tua alma. Deus é bom, não tenha medo de Deus. Não vai dormir com medo do castigo de Deus, não vai dormir com medo da mão pesada de Deus, não vai dormir com medo do juízo de Deus, não vai dormir consumido pela culpa, pelo medo, não vai dormir assim, porque Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ama os seus amigos e Ele ama os seus inimigos. Ele é compassivo e misericordioso com os seus amigos e Ele é compassivo e misericordioso com os seus inimigos, porque toda a sua ira foi descarregada na cruz do Calvário e não sobrou ira para mais ninguém, porque toda ela foi para Jesus. Esse é o Evangelho e essa é a boa notícia. Agora a gente vive a liberdade da cruz do Calvário. É difícil. É mais fácil controlar um povo com medo e com culpa. Mas é legítimo. É digno. É glória para Deus um povo que segue a liberdade do amor por Jesus e segue em liberdade amando a Jesus. Isso é o Evangelho. Não enche igreja. Não dá ibope. Mas eu digo a você, a gente dorme muito melhor. O céu fica em festa. O Evangelho vai ganhando corações e consciências pela ministração do Espírito Santo de Deus. A gente vai semeando liberdade e amor, liberdade e amor, liberdade e amor, liberdade e amor. E vai dizendo, em Jesus Cristo, você está livre do seu medo, livre da sua culpa. Não temas. Desfrute a liberdade. Desfrute o amor. Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. O que foi dito foi, ame o seu próximo. Odeie o seu inimigo. Jesus de Nazaré diz, eu vim lhes apresentar o meu Deus e o meu Pai, que nos ensina, ame o seu próximo, ame o seu inimigo. Sejam perfeitos em amar como é perfeito o nosso Deus e o nosso Pai que está nos céus. Que assim seja. Amém e amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Eu queria pedir que cantássemos aquele que tem sede, venha beber da água da vida. Aquele que tem sede, venha beber da água da vida que Cristo dá. E se você é escravo do medo e da culpa, em nome de Jesus eu lhe anuncio a boa notícia. Deus te ama. Deus não está ocupado em punir, condenar e castigar você. A mensagem de Deus para você é uma só. Eu amo você. Quero cuidar de você. Quero ser o seu pai. Quero ser o seu Abba. Entregue nas minhas mãos o seu espírito. Eu cuido de você. Que Deus nos leve a todos saciados dessa água da vida que Cristo nos dá,
para uma semana de vida, de liberdade em amor e um amor livre que glorifica o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.